Essa é a terceira videoaula da disciplina e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, entender a aromaticidade e a anti-aromaticidade, mas dessa vez sob uma visão da teoria dos orbitais moleculares, que é uma maneira mais moderna e precisa de explicar o que é que está acontecendo dentro da molécula. Pela teoria dos orbitais moleculares, os elétrons π, que antes a gente dizia que estavam deslocalizados, agora são vistos como ocupando orbitais moleculares estendidos, que se formam a partir de combinações dos orbitais atômicos orbitais atômicos π de cada átomo de anel. Quando a molécula tem um sistema conjugado, ou seja, várias ligações duplas alternadas, os orbitais P dos átomos se alinham e se combinam para formar um conjunto de orbitais moleculares π, com diferentes níveis de energia. Aí vem o ponto-chave. Se for possível preencher os orbitais de menor energia com todos os elétrons π disponíveis sem deixar lacunas nos orbitais ligantes e sem forçar elétrons ocuparem orbitais antiligantes, a molécula vai ser estável, ou seja, aromática. É o que acontece, por exemplo, com o benzeno. Ele tem 6 elétrons π e forma 3 orbitais moleculares ligantes bem estáveis, que ficam todos completamente preenchidos. Isso dá à molécula uma grande estabilidade, muito maior do que se a gente analisasse só as ligações duplas isoladamente. Agora, no caso da antiaromaticidade, acontece o contrário. A molécula até pode ser cíclica, plana e com orbitais P sobrepostos, mas quando os elétrons π são exatamente 4n, a distribuição deles nos orbitais moleculares acaba sendo desfavorável. Nem todos os orbitais ligantes conseguem ser preenchidos sem colocar elétrons em orbitais de energia mais alta, o que gera instabilidade. Isso explica por que compostos antiaromáticos são tão reativos e instáveis, mesmo que visualmente eles pareçam parecidos com compostos aromáticos. Agora, mudando de assunto, vamos falar da nomenclatura dos benzenos monossubstituídos, que é algo bem prático. Quando o benzeno ele tem apenas um grupo ligado a ele, a gente segue uma nomenclatura simples, coloca o nome do substituinte antes da palavra benzeno. Por exemplo, se o grupo ligado for um metil, o nome é metilbenzeno. Se for um grupo nitro, vira nitrobenzeno. E assim por diante. Alguns compostos, no entanto, eles têm nomes usuais consagrados, como metilbenzeno, que também é conhecido como tolueno ou hidroxibenzeno, que é o fenol. Esses nomes comuns são mais usados no dia a dia da química e aparecem bastante em provas e exercícios. E aí, quando a gente se pergunta como o benzeno reage, é importante lembrar daquelas regrinhas de estabilidade que a gente já discutiu. Como o anel aromático é muito estável por causa da deslocalização dos elétrons π, o benzeno ele evita que quebrem o anel ou interrompam a sua aromaticidade. Por isso, ele não reage por adição como um alceno comum. Em vez disso, ele participa de reações de substituição eletrofílica aromática, que permitem que seus átomos de hidrogênio seja trocado por outro grupo, no caso, sem perder a aromaticidade do anel. Um exemplo clássico é a nitração do benzeno, onde ele reage com ácido nítrico em presença de um ácido sulfúrico. Substitui o hidrogênio no anel, formando o nitrobenzeno. Outro exemplo é a halogenação, onde o benzeno reage com o cloro ou o bromo na presença de um catalisador e substitui o hidrogênio por um átomo halogênio. A ideia é sempre a mesma, preservar a estrutura aromática, que é ela que dá a estabilidade à molécula. Então, resumindo tudo que a gente falou nessa videoaula até agora, a teoria dos orbitais moleculares, ela mostra que a aromaticidade depende de como os elétrons π ocupam os orbitais moleculares. A antiaromaticidade acontece quando esses orbitais não são preenchidos de forma estável, gerando uma instabilidade. Na nomenclatura, os benzenos monossubstituídos recebem nomes simples baseados no grupo ligado, e o benzeno reage por substituição eletrofílica, sempre buscando manter sua estrutura aromática intacta. E é isso, espero que essa videoaula possa ter contribuído com o seu aprendizado.